Oi, eu sou Giana Matiasi, jornalista, e com 15 anos de profissão eu decidi fazer uma transição de carreira. Me tornei empresária com um único objetivo: o meu bem-estar. Antes de começar, eu te convido a fazer algo bem simples. Inspira, segura um pouquinho e solta. Esse é o Respira, um podcast para falar de saúde, saúde física, saúde mental, para falar de bem viver. Tudo isso sem pressa, sem culpa e sem aquelas fórmulas mágicas que na maioria das vezes nem funcionam. Hoje eu trago aqui uma colega e amiga muito querida. E quando ela estava lá no auge, dominando o horário do meio-dia, ela decidiu dizer não quando todo mundo esperava dela sim. Né, Jéssica? Jéssica Senra, ela que abriu mão daquela bancada que é tão cobiçada, né, Jéssica? Mas para você aquilo ali estava ficando muito custoso. Oi, Gi, prazer estar aqui com você. Oi, todo mundo. Pois a gente costuma ir seguindo os nossos passos, né, e construindo, a gente vai construindo nossa vida, muitas vezes a partir do que dizem que é o sucesso, que dizem, né, que vai te fazer feliz, e às vezes você chega nesse lugar, e às vezes até você é feliz por um tempo, porque eu fui muito feliz no jornalismo, eu sinto muita saudade da minha rotina no jornalismo e com meus colegas, mas chegou um momento que, de fato, aquilo já não estava mais me preenchendo, aquilo já não estava fazendo sentido para mim, aquilo estava me adoecendo mesmo, né? Eu fui avisada num princípio de burnout, me fingi de desentendida, parei um pouquinho, voltei, segui, e aí eu fui entendendo que realmente eu já tinha construído o que eu queria construir, né? Já tinha plantado uma semente ali do que eu desejava, né? E já devia seguir outros rumos. Então foi um processo bem difícil, bem puxado, mas foi um pouco por aí. A gente que vivia lá, né, você e eu, a gente passou por histórias um pouco parecidas naquele sentido, de que aquela vivência diária do jornalismo, ela estava ficando pesada para a gente. Eu acredito que para você foi como aconteceu comigo, principalmente porque a gente tinha que estar o tempo todo falando de violência. E por mais que a gente tente se blindar, tipo aquela história ali, ela não é minha, eu estou contando ela, mas é impossível a gente ficar totalmente isento daquilo ali que a gente está vendo. Eu estava lá no local, eu estava em loco vivenciando aquilo, você estava no estúdio, mas você tomava aquela dor para você porque você fazia os seus comentários em cima daquilo. E para falar o que você falava, só vivendo um pouco daquilo que a gente estava contando, né? E isso se torna um fardo pesado de carregar. Com certeza. Eu acho que tem alguns fatores, sabe, Giana, e sobretudo os impactos da tecnologia no fazer jornalístico e na rotina jornalística. Sim, tem esse aspecto da violência, do jornalismo muitas vezes lidar com realidades muito duras e com muito sofrimento. E o horário do meio-dia acabou, né? A gente tem uma cultura aqui na Bahia em que as pessoas gostam de ver e de saber de crimes, né? E de notícias policiais. E isso, para nós, de fato, nos sobrecarrega. É muito doloroso lidar com isso e falar disso todos os dias noticiar mortes de mulheres, todos os dias noticiar tiroteios em comunidades, todos os dias é uma mãe enterrando filha, pai enterrando filha, filho enterrando mãe. Então, isso, sim, nos afeta. Eu nunca fui jornalista, eu nunca concordei com essa suposta imparcialidade, né, do jornalista. Ela realmente, a gente já discutia na faculdade a utopia disso, e na prática a gente percebe que não há como você se dissociar de você mesmo, né? A história que você conta é sob a sua lente, tem a ver com a sua vivência, como você enxerga o mundo, tem a ver com a sua história pessoal. Então você não tem como não se envolver com aquilo, porque o contar sobre aquilo já é estar envolvida, né? Porque essa história passa pelo seu julgamento, pelo seu olhar para ser transmitida para o outro. Então, nós somos parte da notícia que nós contamos, e isso faz com que essas notícias dolorosas estejam ali nos doendo mesmo, literalmente todos os dias. Eu saía do jornal arrasada todos os dias, sabe? As minhas tardes eram muito difíceis depois de noticiar tantas dores. Então, realmente isso pesa. E eu acho que tem outros fatores também que me fizeram, pelo menos, né, decidir deixar. Eu acho que
as pressões para quem se posiciona são muito grandes, né? O risco que a gente corre cada vez que a gente se posiciona é muito grande. Eu corri muitos riscos, eu recebi muitas pressões contrárias de vários, né, lugares e de lugares de poder e lugares de autoridade, e isso também cansa, né? Eu enfrentei sempre de cabeça erguida e sempre com a verdade do meu coração e sempre com a transparência e honestidade que meu público merece, mas chega uma hora em que você fala, olha, tô cansada disso, todo dia tem que lutar uma batalha, todo dia tem que enfrentar alguém, sabe? Então, acho que isso também pesa, né? Sendo uma mulher que opina, e a gente tem aí os recortes de gênero, de quem é você para estar falando isso, para falar disso, ou quem é você para estar falando, né? Dando opinião, pelo amor de Deus. Então, e eu acho que eu abri essa porta e deixei, né, essa semente ali plantada para que outras pessoas se encorajem e sigam. Eu não tenho nenhum arrependimento. Para mim, eu olho para a minha história, eu tenho muito orgulho do que eu construí. Então, acho que os jovens e as jovens que hoje sonham com jornalismo, que invistam na profissão, que se dediquem, se amarem, e é preciso amar o jornalismo muito, né, para aguentar, mas a gente suporta em nome desse amor e em nome do propósito que a gente tem, porque o jornalismo é muito poderoso. Foi isso que me atraiu no jornalismo, na capacidade de impactar positivamente a vida das pessoas. Exato. Então isso é muito bonito e isso nos dá força, né? Cada dia que você vê que uma reportagem sua consegue, né, melhorar a vida de alguém, né, impactar positivamente a vida de alguém, informar, conscientizar, isso nos realiza. Então é por isso que a gente aguenta tanto. Em um momento a gente cansa, mas até lá tem muito chão, muita água para rolar. E a gente brinca, né, que é uma cachaça que a gente está sempre ali fazendo, e é porque nem sempre as pessoas têm noção. Quando a gente chega naquela redação e você olha todo mundo ali imbuído naquele mesmo objetivo, né? Por mais que seja uma notícia ruim, mas você buscando ali, a polícia vai conseguir prender ele e não sei o quê, e liga, então liga para o delegado e tal. Quando a gente vê que está todo mundo ali reunido em busca daquele mesmo propósito, é um estímulo fascinante, né? Então a gente fala que cansa, que é isso, que é aquilo, mas é prazeroso você sentir que está fazendo a diferença na vida de alguém. E aí eu falo de você porque você teve muito destaque, mas você entende que existe solidão no sucesso, que você falou, né? Eu cansei dessas brigas, porque eu era ameaçada, né? Sim, né? Tem uma solidão, né, nesse lugar, porque é no nosso corpo que a gente sente essas pressões, né? No coração que palpita, na respiração ofegante, né, nas mãos, né, que suam frio, na noite que a gente, né, acorda de madrugada ali pensando naquilo que a gente disse, né? É muito solitário às vezes mesmo. Mas acho que no fim das contas, acho que todo mundo vive esse nível de solidão, porque só a gente sabe o que é ser a gente mesmo, né? Só a gente sabe o que é viver sob a nossa pele, né? Então esse topo, né, também é solitário, porque a vida tem um pouco de solidão, né? E só a gente sabe mesmo as dores, né, e as delícias de ser cristão. Exato, é porque a sua posição era de muito destaque, né? Você conquistou um lugar muito alto e que ao mesmo tempo é muito almejado, e muita gente acha que é fácil estar ali, né? Não é isso? Ela chega ali, se arruma toda bonita. Não era assim que o pessoal dizia? Chega ali, se arruma toda bonita, tem uma maquiadora, cabeleireira, aí ela chega lá, fica no estúdio. Chega na hora do jornal, né? Porque as pessoas acham que a gente chega na hora. Exato, fica ali no estúdio, comentando ali o que ela acha. Né? Dizendo o que ela acha. Olha, facílimo, né? É um trabalho muito fácil. E ganha bem pra isso. Eu gargalhei, porque de fato as pessoas têm essa ilusão, e a gente vê, hoje o Brasil é um dos países em que muitos jovens almejam em ser influenciadores, né? Sem entender o peso, a responsabilidade que é você influenciar alguém. Exatamente. É claro que a gente influencia todos os dias, né, com a nossa existência, né, onde nós vamos, né, e no dia a dia, porque nós estamos vestindo, alguém gosta, isso, e de repente compra igual, enfim, a gente influencia uns aos outros de várias maneiras, mas nessa coisa de formar opinião, né, de dizer algo, explicar a realidade sob a sua lente,
Isso é de uma responsabilidade muito Enorme. grande. Né? Então, para quem tem consciência, porque tem gente que é irresponsável com o que diz, não está importando no impacto que tem no aí outro. já são outros 500, né? Existem, essas pessoas existem, mas para quem leva a sério o trabalho, para quem está ali no jornalismo, buscando mesmo impactar positivamente a realidade, tem uma responsabilidade imensa com o que você diz e essas pressões, né? Porque a gente não diz, quando a gente vai se tornando relevante, quanto mais relevante a gente se torna, mais pressão contrária a gente recebe. Isso. Quando a gente não tem importância, a gente pode falar O que quiser, que ninguém está lá nem aí, ninguém mas quando você vai adquirindo relevância, o que você fala, você vai conquistando uma credibilidade, a pressão contrária é maior, sobretudo quando você quer desestruturar esse sistema aí tão rígido, tão cheio de braços, pernas e estruturas tão firme, e quando você quer desestruturar isso, a pressão é imensa. Então, é muito mais a parte de chegar e falar é muito fácil, né? O comunicar, eu tenho falado muito sobre isso, né? Comunicar não é só você transmitir uma informação, é principalmente você aguentar essa pressão de se posicionar, né? Aguentar o que vem depois, a reação do outro. Não existe comunicação sem impacto. Se você não impactar a outra pessoa, não está comunicando. Você não comunicou, você não se conectou. A comunicação pressupõe essa conexão. E a partir dessa conexão, quando você tem hoje o que vivemos, que são as redes sociais, com o mundo inteiro conectado, você vai receber as reações de muita gente, né? E são diversas, porque cada um vê o mundo com a sua própria lente. Então, tem gente que vai simplesmente ver aquilo ali, concordar ou discordar e passar adiante. Tem gente que vai concordar e querer se manifestar e querer acrescentar o seu ponto também. Tem gente que vai discordar e ali gentilmente vai apresentar um outro ponto de vista que te enriquece. Tem gente que vai ficar tão indignado e vai te xingar e vai te atacar. Exato. E vai te ameaçar e vai te expor e vai... Enfim, tem diversas reações, né? Tem aquele que vai pedir a sua cabeça e pedir para você ser demitida, né? Aquele que vai organizar um protesto na porta da sua emissora para, enfim, falar de qualquer descontentamento. Então, principalmente para você comunicar, é preciso uma coragem de defender a sua voz e defender a sua posição, né? E para isso tem que ter muito embasamento, né, Jéssica? Então a gente brinca aqui que era chegar, ficar bonita e apresentar, mas o quanto você estudou. Eu me lembro de quanto você se dedicou, por exemplo, ao direito, para você entender do que exatamente quais são as nossas leis para eu poder ir contra o que está acontecendo, né? Então, não era só ser jornalista, era ser jornalista, mas também entender muito de direito, porque eu tenho que saber as leis, porque se eu não souber, como é que eu vou criticar? Vou falar uma coisa qualquer, mas isso nem é a nossa lei, não está na nossa Constituição, então você tinha que saber isso também. Uhum. Então, tem um peso muito grande, né? O estudar primeiro para chegar lá e depois usar toda aquela sua bagagem de conhecimento para poder enfrentar quem precisava ser enfrentado, né? Esse nosso sistema que você falou, que é tão bem engendrado, né? E precisa que alguém... questione isso, para que as pessoas também comecem, para que a população, de fato, né, comece a entender o que está errado, para também poder exigir seus direitos. Eu acho que esse é muito o papel do jornalismo, né? Uhum. Às vezes as pessoas acham que algo está errado, mas elas não entendem bem como. Quando vem alguém como você que traz, olha, gente, isso aqui está errado por causa disso. Isso aqui não pode acontecer. A gente tem que ter isso, mas também tem que ter... né, isso aqui, porque senão não vai resolver. Então aí as pessoas começam a entender um pouco melhor, né? E aí é que você estava falando, né? Você disse que vai fazer aí 30 anos já, né, de profissão, porque começou muito cedo aos 13 anos. É claro que aí você fez faculdade, você fez seus estudos, suas especializações. Ou seja, você se preparou muito para chegar onde você chegou. Só que aí quando você estava lá, as coisas começaram a ficar insustentáveis. Qual foi a primeira reação sua, ou quando foi que você se deu conta que aquilo ali não estava bom, e aí o que você pensou? Poxa, será que toda a minha trajetória agora não é mais o que eu quero? E agora, o que eu quero? Porque é isso, né? Tá, eu não estou mais gostando, mas eu dediquei a minha vida inteira para isso, e agora, daqui para frente? Você falou 30 anos de profissão, porque eu comecei na publicidade, comecei como modelo e fazendo eventos também, tudo, de certa forma, já era comunicação, mesmo sem a formação oficial. E depois, sim, fiz a faculdade de jornalismo, e de jornalismo eu tive mais de 20 anos, né, de atuação. E, de fato, é muito preparo, constantemente, porque nós precisamos traduzir a realidade para as pessoas, e a realidade está em constante mudança, em constante reinterpretação, né? Muito do que eu digo e comecei a dizer na TV
é um pouco de desdizer o que estavam dizendo há muito tempo utilizando a própria mídia, né? Se nós somos um país machista, porque esse machismo também esteve na mídia por muito tempo e está na mídia, né? E continua aí na mídia e em vários espaços de poder. Então, você estar ali desdizendo aquilo que foi dito, que foi repetido, né, por muito tempo, isso também vai impactar essa realidade, vai ajudar com que a gente mude. A gente tem transformado essa realidade, seja em relação ao machismo, ao racismo, ao classismo, né, e outros preconceitos que a gente tem na nossa sociedade. Então, a gente tem que estar sempre se informando, compreendendo. No meu caso, eu gosto de estudar, eu gosto de ir para a academia. Eu tive a oportunidade de voltar a estudar na UFBA, no NEI, do Núcleo de Estudos de Mulheres, Gênero e Feminismo, e pude entrar num universo, entender uma linguagem do que está sendo produzido ali na academia, que demora muito de chegar na sociedade, né? E hoje em dia está tudo muito acelerado, o conhecimento precisa circular por aí. Então, eu levava para a televisão esses questionamentos mesmo, e precisava estudar e me embasar, e sobretudo com essas pressões contrárias, havia para dentro de mim uma expectativa de ser impecável, né? Ou pelo menos de construir uma opinião, uma argumentação que fosse difícil ali de você derrubar, porque, como você disse, a opinião todo mundo tem. Qualquer pessoa pode opinar, mas o que vai me fazer escutar você e não escutar aqui Joãozinho da esquina? Né? Porque eu lhe conheço, você tem uma trajetória, você tem uma credibilidade, porque aquela opinião vai ser construída em cima de argumentos que para mim fazem sentido, né? Enfim, que me convencem, né? Aquele caminho para esta sua visão não significa que seja uma verdade absoluta. Aliás, não existe, né, verdade absoluta. Cada um tem a sua forma de ver, por isso que é importante que a gente traga sempre vários recortes no jornal. Mas aí a sua pergunta era em relação a chegar um momento, depois de 20, 30 anos, dedicada a isso. O ponto para mim foi quando eu percebi que tinha uma coisa errada. Foi 2 momentos eu percebi. Primeiro foi quando eu saí do jornal. Eu tive um ataque de pânico em casa, à noite, de madrugada, assim, num dia que eu acordei com meus pensamentos muito acelerados. E parecia assim, um computador hiperaquecido, e eu não sabia o que fazer, e aquela angústia e tal. E fui trabalhar no dia seguinte muito preocupada disso acontecer no ar. E aí conversei com o Wanderson, conversei com o diretor na época do jornal, e falei, olha, aconteceu isso de madrugada, eu não sei o que é isso, eu não sei se isso pode acontecer no ar. Eu me lembrava muito de Isabela Camargo, que teve um branco no ar. E eu fiquei muito preocupada, e um dos dois, acho que comentou com a Ana Raquel, nossa gerente na época, e ela me chamou na sala depois do jornal, e quando ela me perguntou o que está acontecendo, eu desabei. Então ali eu entendi que tinha uma coisa errada. Não perguntar o que está acontecendo e você desabar. Já desabar. Era um peso que eu estava sustentando ali. Ela entendeu que não estava num bom momento. Eu tirei férias, me afastei 1 mês e depois retornei fazendo um tratamento médico. Né? O tratamento do burnout, ele tem psicoterapia, eu já fazia terapia, eu comecei a tomar medicamento, fui fazer atividade física, né, assim, com mais constância, e por fim comecei uma jornada para descobrir o que é que eu gosto de fazer realmente, o que me dá prazer, sem utilidade, sem ter que performar, sem ter que ser boa, sem ter que ser excelente. Uma jornada que eu sigo aí, né, em busca. Então, esse foi um dos pontos. Mas eu voltei a trabalhar, e depois de uns anos ali, sentindo aquele peso, sentindo aquele incômodo, eu comecei a perceber que já não era mais isso, quando eu acordava e já não tinha a animação ou a disposição para ir trabalhar. Eu já acordava pensando quais são as tragédias que eu vou noticiar hoje, né? Quais são as dores que eu vou sentir hoje, né? Quais são as brigas que eu vou comprar hoje, quais são as pressões que eu vou sofrer hoje. Então isso começou a ficar pesado, para todo dia você acordar com essa sensação, todo dia com essa sensação. Falei, olha, tem uma coisa errada. E então chamei a Ana Raquel, fiquei muito tempo, né, primeiro maturando, elaborando, pensando nesse lugar, e sim, vou fazer o quê? E vou fazer o quê? Esse foi, Giana, acho que esse foi acho que foi o meu maior ato de coragem até hoje, assim, foi me jogar nesse vazio e dizer, eu não quero mais isso, mas eu não sei mais o que eu quero, porque isso sempre foi a minha vida, a minha grande paixão, né? Eu sinto falta demais de muita coisa do jornalismo, e sair disso e dizer para onde eu vou. E eu estou nesse processo de descoberta e redescoberta, porque no fim das contas a gente também vai mudando, a gente vai mudando a nossa casca, né? A gente vai mudando um pouco a nossa identidade, né? O que nos preenche, o jornalismo me preenchia, a rotina diária me preenchia, e sem isso, o que agora vai fazer sentido para mim, né?
Então, ir descobrindo novos caminhos, dando novos passos. Aí começaram a chegar os convites, apareceu convite de tudo quanto é tipo, e eu fui entendendo nos convites e nos nãos, né, o que eu não queria fazer, e fui entendendo o que fazia sentido. E aí recebi convite para fazer palestras, e isso começou a me encher de alegria, porque era um momento de trocar e de ter ao vivo ali a plateia, ao mesmo tempo que dava um frio na barriga. Aquele frio na barriga. Mas é uma troca que é diferente de estar na TV. E comecei a receber convites também para ensinar e estou amadurecendo essa ideia, né? Estou escrevendo a minha história, entendendo que ali tem um valor e que tem muito a ser compartilhado sobre comunicação, sobre ser mulher na comunicação, sobre ser mulher no espaço de poder, sobre ser uma pessoa que vive o jornalismo e pensa o jornalismo como um propósito de vida e como um serviço, né, ao outro e à sociedade. Então, eu acho que eu vou continuar passeando um pouco por aí, se não no jornalismo, mas o que eu fizer, eu quero seguir, né, comunicando, que é conectando, e é seguir também impactando positivamente a vida das pessoas. Eu quis muito trazer você aqui por causa disso. O meu podcast é exatamente isso, continuar na comunicação, mas sem ter que falar das tragédias todos os dias. Então aqui a gente fala de bem viver, traz dicas para as pessoas, e você tem uma experiência que eu acho que é muito enriquecedora, porque no seu caso, claro, você é uma mulher numa posição de destaque, mas é uma mulher que já estava cansada daquele trabalho que estava fazendo, que sentiu que ele estava te esgotando, e isso não posso mais deixar isso me esgotar. Então eu vou largar, né? No seu caso foi uma coisa meio brusca, porque eu acho que todo mundo pensou assim, não, Jéssica tem um plano B, ela vai, sei lá, vai para o entretenimento, vai fazer um programa de entrevistas. Aí, não, Jéssica saiu porque ela realmente estava cansada. Como assim? Ela não vai ter outro programa? Não vai ter outro programa. Tipo, naquela hora foi um susto para todo mundo. E é por isso que eu acho que é o que você falou, e que eu sinto também que você teve muita coragem, porque qualquer pessoa ia dizer assim, não, ela é louca, ela tá lá super famosa, jornalista, no jornal com audiência e tal e coisa, e aí que não estava bom. Então a gente tem que ter coragem de se amar a ponto de dizer, não, isso aqui não tá bom, eu vou largar, né? Porque é realmente isso, assim, o que não dá, eu pensava muito isso quando eu ia sair, o que não dá é para eu olhar lá na frente, quando eu já tiver, talvez, com uma doença crônica ou alguma coisa assim, olhar para trás e dizer, poxa, eu devia ter saído antes, eu devia ter pensado em outra coisa antes, eu devia ter vivido antes. Eu só queria viver, não sobreviver. Eu tinha momentos do meu dia, que se eu fosse trabalhar de tarde, por exemplo, ou se eu fosse trabalhar de madrugada, que eu sentia assim, meu Deus, eu tô secando um pouquinho cada dia, tô ficando seca. E aquilo para mim era assustador, esse sentimento de eu tô morrendo um pouquinho por dia, ao invés de eu estou vivendo, né? Eu acho que é isso que muita gente passa e às vezes não tem essa coragem de sair dessa zona de conforto, que eu sei que não é confortável, às vezes a gente fala em zona de conforto, e ir para um mundo, às vezes, desconhecido, né? Novo. A gente fala zona de conforto porque o familiar é confortável, né? E a nossa mente, ela é treinada para estar no familiar, porque Exato. Você já sabe que sobrevive aquilo ali. Quando você vai para o novo, você não sabe como vai lidar, né? Se você vai sobreviver, porque nossa mente tem um pouco, nosso cérebro tem um pouco disso, né? De preservar a nossa vida, a gente tem que sobreviver. Então, com o familiar, com o pior que seja, eu sei como lidar, eu sobrevivo. Né? Mal, mas eu sobrevivo. E se eu for para o novo, será que eu sobrevivo? No meu caso, né? Sem ter ali todo dia primeiro o salário pingando na conta, que é uma segurança financeira. Como ir para esse mundo? Isso para mim sempre foi uma questão. Eu venho de uma família, né, que não tinha grandes condições, que conseguiu me educar, mas que não tinha tantos recursos. Então a insegurança financeira sempre esteve dentro de mim, né? E sair dessa segurança, essa suposta segurança, para esse novo, desconhecido de várias formas, exigiu essa coragem, né? Esse olhar para esse medo, olhar para essa insegurança, olhar para essa sombra e dizer, eu vou ser capaz de dar conta disso aqui. Às vezes morrendo de medo, e às vezes chorando, porque meu Deus, eu não vou dar conta, né? Vem isso, né? Às vezes não, mas olha, Giana, e a gente, o ser humano, às vezes se subestima muito, né? Eu ficava, meu Deus, eu não sei fazer nada, eu só sei fazer jornalismo, jornalismo, né? Não sei fazer mais nada, o que eu vou fazer? Às vezes dava esse desespero, é uma loucura, assim, às vezes, de você não conseguir enxergar o que está diante do seu nariz.
E pode ser desesperador, mas é na falta de recurso que a gente cria, né? É nesse espaço, nesse momento em que a gente respira, que a gente para, né? E que a gente vai sentir para onde nosso coração nos leva. Então, isso é muito necessário, ter às vezes esse momento do não sei, estou completamente perdida. Mas peraí, a luz vai chegar, não se angustie, ou se angustie, mas sabendo que a luz vai chegar. Você começa a caminhar, você começa a dar passos e as coisas começam a acontecer. Eu fui entendendo isso, que a gente precisa ir se movimentando. Tomar a decisão já é se movimentar. Você disse que foi brusco, né? O meu anúncio, para mim não foi brusco. 2021 eu tive o burnout. Então, 2024 eu peço demissão. Então, são 3 anos aí. E em 24 eu pedi demissão em abril. Eu conversei com a Ana Raquel em abril de 2024 e nós construímos a minha saída para dezembro, porque tinha eleições. Eu gosto do projeto Eleições, é o maior projeto que a Rede Bahia tem. Então, eu queria participar disso. E aí decidimos que, pós-eleições, estendemos até fim de ano para evitar qualquer tipo de questão ou confusão política, né, que qualquer eventual problema durante a cobertura das eleições pudesse gerar. Então, combinamos até dezembro. Foram os 8 meses mais difíceis da minha vida, né? Nessa angústia já cansada, quero sair já, mas ao mesmo tempo eu tenho responsabilidade para ficar, e ao mesmo tempo eu preciso me organizar para sair, e ao mesmo tempo eu tenho que ter certeza, será que é isso mesmo? Será que eu não estou fazendo uma bobagem? Então, muitas coisas ao mesmo tempo que só eu sei o que eu passei. Wanderson sabe um pouquinho, dividiu muito comigo, meu parceiro aí, teve comigo, nossa, nessa dor, compartilhando aquilo ali, e Yuri, né, meu companheiro também, que estava ali todos os dias ouvindo e sempre me dando muita força, né? Às vezes é importante você ter alguém do seu lado que acredita em você e diz, velho, o que você fizer vai dar certo, sabe? Às vezes é só essa voz que a gente precisa para ir adiante. Então tem alguém que pegue na sua mão e diga, vambora, velho, vai dar certo. E se não tiver ninguém, você mesma fala para você, sabe? Diz, vai dar certo, porque eu nasci para dar certo. E aí você vai, e as coisas acontecem e dá certo. Acho que a gente precisa muito falar sobre isso, né? Porque imagine quantas mulheres estão aí agora num emprego que não faz elas felizes, né? Estão sofrendo com uma série de problemas, às vezes até sofrendo assédio no trabalho, mas elas estão ali porque tem esse medo, porque falta esse estímulo. A gente nunca é estimulada a dizer assim, olha, você mulher, se você estiver num emprego que não for bom para você, se você tiver escolhido uma carreira que não foi interessante para você, recomece, vá para outro caminho, mas não fique onde você está. A gente nunca ouve isso. Dificilmente, a gente ouve, cuidado, vai largar isso, olha a segurança, né, o que você vai fazer. E então, as vozes, né, as pessoas preocupadas ou não nos amedrontam muito. E eu ouvi muito, né, algumas pessoas, poucas, porque eu não compartilhei com muita gente o meu desejo, mas tem essa voz que nos coloca em dúvida, mas eu acho que a voz que a gente tem que ouvir sempre é do coração, é aquela que está dizendo para onde seu coração está batendo mais forte. E aí seja um emprego que você está vivendo, às vezes um relacionamento que você está vivendo que já não faz mais sentido e você às vezes fica pegada por causa da história que você construiu, né? Da família que você tem, e aí você não quer sair daquilo ali, às vezes você quer mudar de país e não tem coragem de deixar suas raízes, né? Quer mudar de estado. Então, mudar na vida exige coragem, sim, exige largar esse conforto do conhecido e partir rumo a esse desconhecido. E vai dar medo, e vai dar angústia, e às vezes algumas coisas podem não dar, não vou dizer certo, podem não ser como você espera que sejam, mas vão dar certo, porque vão te levar para onde seu coração está dizendo. A gente tem que ter a coragem de ir, mas no movimento a vida vai se organizando. Então, assim, para quem está nesse momento aí, com essa dúvida, com essa angústia no coração, esse desejo já existe, você já sabe o que você quer. Está faltando aquele empurrãozinho, está faltando aquela coragem, se organize, porque eu também não sou a favor de ninguém ser, né, ter não é romantizar, né? Não, você tem que se organizar para isso. Exato, a impulsividade, né, a inconsequência, não, mas se organizar minimamente, né, e fazer a sua saída, a sua transição, o seu corte, viver o seu luto e seguir, porque a vida ela vai se organizar e vai dar certo. Seu coração está dizendo, nosso guia é nosso coração. O medo só está aí para ajudar a gente a ponderar certos riscos. Ele é um temperinho ali da situação para nos direcionar, mas quem guia é o coração. Se o desejo está ali de mudar de emprego, de relação, de país, de estado, do que quer que seja, siga a sua intuição, siga a voz do seu coração. Vai dar certo. Exatamente. Eu também
confio. Agora, me fala uma coisa, você carrega, além de estar consolidada na sua carreira, no seu trabalho, ainda tem a questão da fama, do aparecer na TV, do estar ali na casa dos baianos todos os dias. Te assustou um pouco pensar que de um dia para o outro você não estaria mais na casa de todo mundo, que aos poucos as pessoas vão esquecendo um pouco o nome da gente? Porque esquece, né? A gente sabe que isso acontece. A gente está no vídeo, entrando todo dia na casa das pessoas, mas ali passa 2, 3 meses, 4 meses, 1 ano, dali a pouco, né? O pessoal vai esquecendo. Teve esse medo, essa preocupação? Teve. Eu acho que teve a preocupação e o alívio ao mesmo tempo. Né? Uma preocupação sim, porque de fato entrar na casa das pessoas, como as pessoas me receberam por tantos anos, é um privilégio, né? As pessoas escolherem ali, né? Me assistir, me escutar, né? Entendendo que o que eu estou trazendo tem qualidade, tem importância para a vida delas, isso é um privilégio e uma honra. E abrir mão disso, né? Ter que abrir mão desse relacionamento, para mim foi muito doloroso. As coisas que mais me doeram, assim, foi esse relacionamento com as pessoas, esse dia a dia, e o relacionamento com os colegas também, né? Eu sou uma pessoa mais discreta, eu sou uma pessoa mais introvertida, eu não sou aquela pessoa galera, aquela pessoa festeira, mas eu crio conexões profundas com as pessoas, né? Com as pessoas com quem eu trabalho, com as pessoas com quem eu convivo, e isso foi o mais doloroso, né, de romper essa relação. Mas não por esse lado do ego, talvez, sim, talvez uma preocupação de sim me esquecerem, talvez eu não consiga mais ganhar dinheiro como eu ganho, que é com a comunicação, esse medo existe, eu não quero que me esqueçam, né, claro. Mas eu acho que não vem tanto, né, desse lugar do ai, vão me esquecer, porque eu acho que a gente vai fazendo outras coisas e veio também um pouco de alívio de não estar mais tão exposta, né, que eu acho que esse foi o principal para mim. Eu não escolhi ser jornalista para ser famosa, né? O ser conhecida veio como uma consequência bonita, né, que é o amor, a admiração das pessoas pelo meu trabalho. Mas me assusta muito, eu sou muito discreta, eu não sou uma pessoa que gosta de aparecer. Quem acompanha na rede social vê que eu custo para votar, para dar notícia. Demora! Lá, bota uma coisinha ou outra. Eu guardo minhas coisas para mim, é o meu jeito. Então, essa exposição me assustou muito desde sempre, sim, assim. Então, sair dessa exposição, de certa forma, me deu um pouco de alívio, assim, de dizer, agora eu vou poder fazer minhas coisas, sair sem maquiagem, sair à vontade, ou, enfim, transitar sem estar tão preocupada, sabe? Se vão ver, se vão filmar, se minha postura é condizente com a postura de uma jornalista, na posição que eu estava. Então, acho que essa hipervigilância que também eu precisei perder um pouco e relaxar mais, sabe? Que agora, olha, é isso. Eu não represento mais uma instituição, nenhuma posição, né? Eu só represento a mim mesma. Jéssica, sim. Então, assim, quem é a Jéssica fora da bancada e o que você não negocia mais? Bom, fora da bancada, eu acho que eu sou essa pessoa mais introvertida, que gosta de ficar no meu universo particular e com as pessoas mais próximas, né? Aquelas com quem eu consigo dividir esse meu universo, pessoas que eu sinto que compreendem, né? Essa minha cabecinha muito pensante e essa emoção tão intensa que eu sinto. Então, eu me reservo para poucos, né? Para poucos, mas tenho ultimamente não negociado, né, com a mente, não negocio com a mente para fazer atividade física. Eu entendi, né, o quanto a atividade física é importante. Ainda não estou, mas estou chegando lá a ponto de gostar mesmo, amar, né, sobretudo a musculação. O karatê eu amo, mas a musculação é mais difícil. Mas vou chegar lá porque eu entendo que a gente precisa construir nossos músculos. Eu passei a vida inteira, Giana, em dietas e, né, sempre com acompanhamento médico. Bom, não sempre, né? Na juventude não tinha acompanhamento médico, era receita da amiga mesmo, e o risco que a gente corria, porque é exigida uma magreza para a gente, nós que estamos na TV, e eu várias vezes fui chamada a atenção, eu sempre oscilei muito, sempre sanfonei muito, né? E sempre era chamada a atenção para reduzir volume, para, né? Nós mulheres não temos que ocupar muitos espaços, e eu estou no momento em que eu quero ocupar espaços, eu quero ficar grande mesmo, assim, e forte. Eu acho que essa coisa da magreza também tem a ver com essa fragilidade que tentam colocar nós mulheres. Nossa, faz muito sentido isso. Então, o karatê, para mim, vem como uma forma de me sentir mais segura, né? De trabalhar corpo, mente e espírito, que é a tríade do karatê, né? Você trabalha tudo ao mesmo tempo, a sua disciplina, né? O cuidado com o seu corpo, o seu espírito guerreiro, mas a sua mente tranquila, com discernimento, para nunca atacar ninguém, apenas se defender. O karatê é muito defensivo. Ele é a sua cara mesmo. Não é? Não quero atacar ninguém, mas se vier, eu sei me defender, né? Eu
estou preparada para isso. Isso é fisicamente e acaba virando mentalmente também, Giana. Você se sente mais preparado para a vida. O esporte, ele é bom para a mente. Eu tenho falado um pouco isso, né, quando eu compartilho com meus seguidores, porque é difícil para ir às vezes, mas é um treino também mental, principalmente mental, de fazer uma coisa que você não quer, de permanecer ali num desconforto, né, de fazer algo só porque é importante, pensando no futuro sem a recompensa imediata. Isso é um treino de espírito, é um treino mental. Então, a atividade física nos ajuda não só a manter nosso corpo, né, saudável, forte, né, nos dando autonomia para sentar, para levantar, para carregar coisas, para se movimentar, para viajar, enfim, realizar as coisas, mas também esse espírito de eu dou conta, eu consigo, eu passo, eu atravesso o desconforto. Mesmo que eu não gosto, eu faço. Eu faço. Isso você depois transpõe para vários momentos, inclusive o momento de mudança. Quero mudar, vou atravessar o desconforto e vou conseguir, e vou suportar. Porque o difícil é atravessar o desconforto, e a atividade física ensina um pouco isso. Né? Que ótimo, adorei. É um mulherão da porra essa mulher. Obrigada, minha amiga, obrigada que você veio. Adorei ter conversado com vocês, tem muita coisa boa que toda mulher pode ouvir, muito homem também, claro. Né? Então, se você aí ouviu esse episódio, gostou, passe aí para suas amigas, para os seus amigos. Eu tenho certeza que muita gente vai querer ouvir tudo que Jéssica Senra trouxe aqui. Fique bem. Como é que tá a sua respiração agora? Dê aquela paradinha. Respira, se acalma, dá uma olhadinha na janela, dá uma voltinha. Vamos viver bem, minha gente. Até o próximo episódio.